Olá, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Joana Garcia, sou professora da Escola de Serviço Social e estou com vocês nesse curso super bacana. Hoje eu estou com a Alana e com a Laila. Cada uma vai fazer uma saudação e a Laila, na própria saudação, já vai trazer um retorno para vocês de uma coisa bem, bem legal que vocês fizeram. Boa noite a todos, todas e todes. É com muita alegria que a gente está reunido em mais uma quinta-feira e que seja um bom debate para todos nós. E agora a gente deixa aí a palavra com a Laila. Oi, gente, boa noite. Espero que a semana tenha sido boa. Espero que vocês estejam animados, né, para tudo que a gente vai falar aqui. E eu vim hoje trazer uma atividade que vocês fizeram para trazer essa devolutiva para vocês mesmos. E a atividade foi sobre indicações de redes sociais que tivessem a ver com movimentos e relacionados também à juventude. Então, nessa primeira página, eu trouxe algumas dessas, eu não vou falar todas, mas uma das quais eu achei muito interessante foi... Quem trouxe foi a Annelise Rodrigues, sobre a Fundação Tid Setúbal, que é uma ONG que visa minimizar as desigualdades e aumentar as qualidades de vida em territórios de comunidades em São Paulo, que estão alinhados com o movimento negro. Pode passar. E nessa segunda página, que também tem um conjunto de redes que, inclusive, a gente pode disponibilizar depois para que vocês possam seguir também. Uma delas que eu achei muito interessante é chamada Mandela Free, que eu não conhecia e que ela é muito boa. Deixa eu achar aqui um minutinho. Que é um movimento social autodeclarado autônomo, anticapitalista, que luta pela organização popular na comunidade de São Rafael e região. São Rafael, que fica em São Paulo, é um território que desde a pandemia foi afetado pela ordem de despejo mandada por uma empresa de energia elétrica. Então, eles são uma organização de caráter popular que luta justamente para evitar que essas pessoas que moram na comunidade sejam despejadas por conta de uma empresa. Então, essas foram algumas das redes que mandaram para a gente vai disponibilizar depois, mas a gente está muito feliz que vocês estão participando e a gente quer que vocês continuem participando. Então é isso, galera. Muito obrigada por participarem. Muito bem, obrigada, Laila. Então agora é hora da gente chamar para o palco os cantores, os dançarinos, os poetas que vão conduzir um debate com a gente a respeito do campo do trabalho, da geração de renda, a partir das suas pesquisas. Eles próprios vão se apresentar, como eu disse, cantando, fazendo poesia ou dançando. Quem são eles, hein, Alana? Hoje a gente vai dividir aqui os diálogos da noite com o Ansatu e com o Jimmy. Vem para a roda, gente. Vem conversar. Olha, a gente vai ficar aqui nos bastidores só tomando notas, só observando, hein? Boa aula para vocês e para todos nós. Obrigado, Joana. Obrigado, Alana. Já adiantar aqui para a gente aqui é um grande prazer, né, Ansatu, tá compartilhando um pouquinho da nossa pesquisa, falando um pouquinho do que a gente tem pesquisado nesses últimos anos, na verdade, né? Eu sou Jimmy Medeiros, eu sou sociólogo, eu sou pesquisador na FGV, né, na Escola de Ciências Sociais. Atualmente eu estou o coordenador da nossa graduação do curso de Ciências Sociais, então, sim, a gente desempenha muitas funções, além de estar lecionando no nosso curso de pós-graduação. Eu pesquiso o sistema de proteção social, né, principalmente o caso brasileiro, e nos últimos anos eu tenho me dedicado a trabalhar, a pesquisar sobre renda básica. E aí, por sorte, foi um tema que ganhou um pouco mais de espaço na agenda pública. Fala um pouquinho, Ansatu. Boa noite, gente. Meu nome é Amsa, eu sou graduando em Ciências Sociais pela UF. Eu estagio no Ministério Público na área de análise de políticas públicas e desde o ano passado, aliás, retrasado, a gente está nessa empreitada aí, pesquisando renda básica
a partir de uma diversidade de perspectivas. Acho que é isso. Isso, e é legal falar um pouquinho como é que a gente começou aqui, né? Foi um grande prazer, tá, Ansatu, a gente te conhecer, enfim. Quando começou a pandemia, a gente pensou, né, em como é que no CPDOC a gente pensou como é que a gente poderia fazer atividades que pudessem engajar os nossos alunos e alunos de outras instituições, pensando que a gente estava naquele momento todo mundo recluso e etc, né? E aí teve uma iniciativa muito interessante, que era uma iniciação científica voluntária, e a gente criou projetos de pesquisa. O meu era sobre renda básica nas redes sociais, uma forma de a gente poder fazer da nossa casa. E nós começamos a nossa pesquisa fazendo debate teórico sobre o assunto e pegando dado em rede social para analisar, e os dados que a gente pegou principalmente foi do Twitter. Então a gente raspava o tweet para analisar aquele conteúdo. E a partir dali, teve um grupo, né, 3 alunos que vieram trabalhar comigo, além do tem o Ansatu e mais 2, e a gente começou a desenvolver cada uma investigação específica, enfim, né, sobre o tema, mas de uma forma mais ampla, a gente estava sempre debatendo o conteúdo de um modo teórico, além dos dados que a gente conseguia reunir. E eu fico muito contente de trazer o tema aqui, falar um pouco da nossa pesquisa e sempre dialogando com a questão de trabalho em renda, vejo como uma excelente oportunidade de falar um pouco, né, sobre o assunto. Então, vou compartilhar a apresentação aqui e vamos poder iniciar a nossa pesquisa. Enfim, o tema, né, da nossa apresentação, da nossa aula, é sobre renda básica. A gente quer debater essa política pública que nos últimos anos, em vários lugares do mundo, ganhou espaço na agenda pública. Isso lá para os anos 2010, 2016 em diante, né, o assunto começou a ficar mais interessante ou ser mais debatido, e em 2020, com a pandemia, vários países abordaram a temática, né, discutiram a sua implementação de um modo mais prático, mais aplicado, enfim. E aqui no Brasil não foi diferente. Então a gente conseguiu identificar, por exemplo, que políticos que estavam na Câmara Federal, ligados a partidos de esquerda, falavam mais sobre renda básica do que outros, né, membros do Congresso Nacional. Mas, enfim, apesar disso, a gente viu que o volume de projetos sobre o tema cresceu, e aí também teve uma abordagem muito mais ampla do espectro ideológico de interesse com relação à política. Vamos avançar um pouco aqui no slide. O que até culminou na frente, né, em defesa pela renda básica, né, Jimmy? Verdade, Ansatu, bom falar. O tema ficou tão interessante que se constituiu na Câmara, né, no Congresso, uma frente parlamentar em defesa da renda básica. Isso foi uma iniciativa muito interessante. Membros de todos os partidos políticos participaram da composição dessa frente parlamentar, exceto o Partido Novo. Mas é interessante saber também o seguinte, embora tinham todos os partidos políticos, exceto o Novo, não tinha uma unidade de que tipo de renda básica eles queriam criar, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho quais são esses tipos de renda básica que se debate de um modo geral. Bom, renda básica é uma política pública da área social, né? Enfim, é uma política social amplamente discutida, existem várias outras que estão em debate aí, além dela. E é sempre importante a gente dar um passo atrás, né, antes de falar de renda básica, para tentar entender da onde que vêm as diretrizes para as nossas políticas sociais ou para o nosso sistema de proteção social. Então, assim, o marco legal para isso é a Constituição Federal de 88, né, e a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né. Mas a Constituição de 88, ela vem num contexto que estabeleceu políticas universais para o Brasil, compôs um sistema bem complexo e interessante, né, para a Seguridade Social brasileira. Ela estava fundamentada em tentar oferecer certezas sociais, ou seja, reduzir os riscos sociais e garantir, né, os direitos humanos para a nossa população. Então, olhando especificamente para o sistema de seguridade social, composto, né, por um tripé saúde, previdência social e assistência social, o que estava sendo proposto ali na Constituição era super interessante, era um sistema avançado para um contexto que a gente vivia, para a América Latina principalmente. O problema é que... Pode voltar um pouquinho, não vai, ainda não. O problema é que naquele contexto, o pensamento hegemônico naquele momento não era o que estava fundamentando a nossa Constituição, e o pensamento hegemônico no mundo como um todo.
o pensamento econômico, né, social que estava hegemônico naquele momento era o pensamento neoliberal, que estava propondo sempre o quê? Redução do tamanho do Estado, provisão de bens e serviços via mercado, e a Constituição apontava para o outro lado. A Constituição, o oferecimento de bens e serviços de forma desmercantilizada, ou seja, oferecidos pelo Estado. Então, a gente teve várias tensões nesse período ali para se constituir o sistema de seguridade social. E além da Constituição Federal de 88, a gente tem a LOAS, que foi um marco legal importante para a assistência social, e a gente vai falar bastante aqui sobre assistência social, porque ela regulamentou as diretrizes da assistência e estabeleceu alguns benefícios sociais importantes. E aí tem um hiato, né, temporal importante, né, porque a LOAS é de 1993, então você tem a Constituição de 88, tem uma demora para que a LOAS chegue e que estabeleça ou regulamente essas diretrizes da assistência social em particular. Vamos avançar, por favor. Bom, a Seguridade Social foi planejada de uma forma bem ampla e, assim, em comparação com outros países, num sistema bem proveitoso. Só um instantinho, gente, que o meu ajudante está aqui. Oi, rapazinho. Onde é que tá o saquinho? Desculpa, gente. O meu filho veio aqui pedir uma ajuda. Embora a Constituição esteja apontando, né, um sistema de seguridade social bem amplo, de certa forma generoso, quando se compara com outros países aqui da América Latina, principalmente, a gente vai verificar que de 88 para cá, que ótimo, que de 88 para cá, ela nunca foi implementada como desejada pelos nossos constituintes, ou nunca foi implementada como desejado por grande parte da população. E aí tem vários fatores que vão explicar isso, né? Por exemplo, um que é muito marcado, principalmente para a área da saúde, é o subfinanciamento. Então, você tem um sistema de saúde que ele é universal, gratuito, ele nunca foi implementado para valer porque nunca teve recurso para aplicar e para constituir ele dessa forma, né? E aí é uma situação até preocupante quando a gente pensa assim, a gente passamos não, a gente está numa pandemia e mesmo assim esse sistema não conseguiu ser constituído de forma plena, né? Então, você imagina, quando é que a gente vai, de fato, conseguir oferecer o SUS na sua plenitude? Um outro problema que é identificado na literatura é a falta de regulamentação dessas políticas. Então, a Constituição aponta o que deveria ser feito, mas você tem, às vezes, um hiato grande para constituir uma série de políticas públicas. Você tem a omissão do Poder Executivo em colocar, né, essa legislação em prática. A gente dá o exemplo aí da LOAS, que levou 5 anos, mas tem outras que nunca foram regulamentadas. E, como eu disse, a gente tem aquele contexto de pensamento hegemônico do neoliberalismo, então a gente vai ter muitas tensões entre o mercado e as ações que o Estado deveria oferecer. Então, a não constituição do SUS, por exemplo, vai fazer com que várias pessoas que têm condições financeiras arque com a aquisição de seguro de saúde, ou seja, com a compra de plano de saúde. Então, não constituir por completo esses sistemas, esses mecanismos de proteção social vai beneficiar alguns agentes, em geral, os agentes do mercado. A Previdência, né? Então a gente vai ter o SUS, ele não é implementado por completo, você tem a Previdência Social, que ela a todo governo que é eleito, feita uma reforma que vai restringir a oferta desses benefícios, fazendo com que quem tem a condição vai adquirir, sei lá, uma previdência complementar no banco ou numa outra empresa que ofereça esse tipo de serviço. Então, essa tensão ocorre desde da implementação, e desde a aprovação da Constituição. A assistência social, por outro lado, a gente pode dizer que ela tem um destaque, né? Se a saúde e a previdência ela foi sempre sendo comprimida e prejudicada, a assistência social, por outro lado, ela vai sendo sempre ampliada, que é interessante, né? Então, a gente vai entender um pouquinho, né? Então, você começa a criar mecanismo que vai atender parte da população que não vai ter, por exemplo, direito a uma aposentadoria, que não vai ter direito a um benefício previdenciário. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Vamos supor, o que eu faço com um idoso que não consegue ter uma garantia de uma renda no final da vida dele? Ou o que a gente faz com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência? Como é que a gente inclui essas pessoas no nosso sistema de proteção social? E aí vai entrar, principalmente, o papel da assistência social.
criando benefícios para a população que não conseguiu contribuir ao longo da sua vida e receber uma aposentadoria, ou que não recebeu uma pensão, alguma coisa do tipo. E aí, desde então, a gente vai criando ao longo do tempo novos mecanismos, aumentando a cobertura, aumentando o valor do benefício. É só a gente olhar, por exemplo, o histórico de Bolsa Escola, tem o benefício de prestação continuada, que, né, é excelente. Aí você tem o Bolsa Escola, você tem o Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, já teve, né, o auxílio emergencial, enfim. Você tem vários mecanismos que vão ajudando a gente a entender que a assistência social tem ganhado cada vez mais corpo dentro do campo da Seguridade Social. Deixa eu ver o que eu não falei. Eu acho que, enfim, para dar esse panorama geral para onde a gente vai caminhar, acho que isso já ajuda a gente a compreender um pouquinho. Vamos avançar o slide aí. Ansatu, se quiser complementar, né, fica super à vontade mesmo. E a gente tem hoje, né, uma série de propostas, de mecanismos, né, com diferenças teóricas, filosóficas, para solucionar, por exemplo, a ausência de renda. Né? A gente não vai ter só a renda básica, tem outros mecanismos que vão ajudar a gente aqui a compreender, né, como é que a gente consegue atender a população que, enfim, não conseguiu um benefício previdenciário, que não consegue uma inserção no mercado de trabalho, que não consegue permanecer no mercado de trabalho, também tem isso, ou uma pessoa que tem que ficar em casa para cuidar e ajudar um parente, um familiar, e por conta disso ele não vai ter essa inserção. Enfim, né, eu trouxe 3 grandes exemplos. Um é a renda mínima, ela costuma ser focalizada, ela precisa definir uma linha de pobreza, porque vai apontar que abaixo daquela linha de pobreza é o público que ela vai atender. E aí o grande exemplo é o Bolsa Família, uma política super conhecida, tem um RMI, que é a Renda Mínima de Inserção, enfim, né, na França. Então você tem esses tipos de mecanismos que vão ser bem conhecidos no Brasil. Em geral, né, exige condicionalidade, tem uma série de aspectos que vai diferenciar das outras. O imposto de renda negativo é uma proposta de cunho muito liberal. Alguns dos liberais que aceitam que o Estado auxilie uma população costuma, né, aprovar ou recomendar esse tipo de política social. Ela tem uma natureza compensatória, ou seja, você tem que verificar a situação econômica daquela pessoa, daquela família durante um ciclo financeiro, durante um ano, para verificar se ela tem direito ou não a receber algum tipo de benefício. Né? Então, quem está abaixo daquele patamar de renda indicado, ou seja, uma linha de pobreza, vai ser incluído nesse benefício. Em geral, ele vai receber o valor que ele precisa para alcançar a linha de pobreza. Em geral, é isso. A gente elimina o hiato. De forma bem resumida. E tem uma perspectiva muito mais inclusiva, mais humanista, que é a renda básica. Né? Tem vários nomes aí, renda básica universal, renda básica de cidadania, como é amplamente utilizado pelo Suplicy aqui no Brasil, dividendo social, e lá fora Basic Income. Esse tipo de benefício não vai se basear em nenhum critério, como cor, raça, riqueza, local de moradia, se trabalha ou não trabalha, idade, enfim. Às vezes pode até ter um critério de idade, né, Ansatu? Né? Às vezes é maior de idade, 16, enfim. Aí tem diferentes abordagens pelos autores ou em localidades, mas basta ser cidadão. Né? Basta estar residindo naquela localidade, naquela comunidade política um determinado tempo de anos, e você vai receber. Ou seja, a ideia é atender todo mundo e não exigir nenhum tipo de contrapartida. Né? Não penalizar ninguém por nada. Então, aqui todo mundo vai receber alguma transferência. E a gente vai conversar bastante aqui sobre as características que tem a renda básica, principalmente em comparação com outros mecanismos. Vamos avançar, por favor. No Brasil, né, enfim, para qualquer país, aí a gente vai ter uma série de aspectos para analisar as transferências de renda que a gente tem. Então, né, a aposentadoria é um tipo de transferência de renda, o auxílio-desemprego é um tipo de transferência de renda do Estado para os seus cidadãos, e o Bolsa Família é uma outra. Então, a gente pode olhar, por exemplo, se exige ou não exige condicionalidade. Então, o Bolsa Família exigia condicionalidade. Você tem que matricular seu filho na escola, você tem que cumprir o cartão de vacinação para os seus filhos, fazer o pré-natal quando é gestante, ou incondicional, no caso do BPC, o benefício de prestação continuada. Né? Aqui você faz jus do critério da política, você vai receber esse benefício, ou seja, é idoso, com uma faixa de renda inferior a meio salário mínimo,
tem algum tipo de deficiência que não vai te permitir trabalhar, vai receber o benefício. E aí vai chegar um salário mínimo à sua renda. E você não precisa fazer nenhum tipo de contrapartida para receber esse benefício. E também não precisa contribuir, né, que é um segundo aspecto. Precisa ser contributivo ou não contributivo? Então, sei lá, para receber a aposentadoria eu tenho que contribuir. Então, é uma política contributiva. Para receber o BPC, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é não contributivo. Então, enfim, vai atender aquele critério e vai receber o benefício. Não precisa contribuir antes disso. E ela pode ser, por exemplo, focalizada universal, né? Então, Auxílio Brasil, Bolsa Família, BPC, elas são focalizadas. Você tem um perfil específico da população para receber aquele recurso, aquele benefício. Na política que é universal, como a renda básica, basta ser cidadão brasileiro ou se é estrangeiro e mora no Brasil há 5 anos, vai fazer jus de receber esse benefício. Então, são 2 diferenças aí, por exemplo. Jimmy, pode falar. Acho que podemos já até apontar alguns problemas, assim, né? Enfim, as políticas que são focalizadas e condicionadas ou contributivas, né? Porque, começando de baixo para cima, né? Quando se tem uma política focalizada, como o Bolsa Família, às vezes, a própria focalização, você criar um instrumento que possibilite definir a população focal, exige um custo, né? Aqui no Brasil a gente tem um grande sistema, que é o CAD único, que é um excelente sistema de focalização, só que ele tem seu custo, né? Então, você focalizar uma população tem esse custo, mas não só isso, ele também possui algumas ineficiências. Tem 2 tipos de ineficiência, assim, que tem a vertical, onde nem todas as pessoas que deveriam receber aquele auxílio ou benefício, de fato, conseguem acessar aquele benefício, e também tem a ineficiência vertical, onde pessoas que não deveriam receber aquele benefício acabam recebendo. Dentre alguns outros problemas, né, que temos com políticas focalizadas, como o estigma, né, que dentro da literatura da renda básica é muito pontuado essa questão do estigma, né? Aquela pessoa tem um cartão do Bolsa Família. E, às vezes, isso até gera, enfim, um estigma mesmo, né? E a pessoa acaba não acessando aquele direito, né? Para ela não se encaixar enquanto a pessoa beneficiária, né? E quando se tem uma política universal, meio que nivela todo mundo ali no mesmo nível, né? Então, todos são, enfim, pensado por uma perspectiva de direito, né? Então, todos ali estão no mesmo patamar. E o SUS, de certa forma, quando vamos nos vacinar, não existe, fulano foi se vacinar no SUS e tal. Enfim, esse seria um problema de focalização, um problema da perspectiva focalizada, né, de política pública. Só que, por outro lado, ela é muito mais barata, né? Se vamos pensar, vamos dar um auxílio emergencial para todo mundo para sempre, parece que é uma política muito cara, né? Mas a gente vai endereçar isso mais tarde. Quanto à condicionalidade e à incondicionalidade, um dos problemas é pensar que políticas condicionais, ou seja, que exige alguma contrapartida por parte do beneficiário, às vezes pode ter uma certa perspectiva meio paternalista, né? Então, olha, a pessoa só vai receber isso aqui se ela cumprir com isso daqui. E são condições que não se cobram assim das outras classes. Então, o filho tem que ir à escola, tem que ter a caderneta de vacinação. Por que só cobrar dos beneficiários do Bolsa Família e não de todo mundo, só porque recebe um auxílio? Então, tem toda uma discussão sobre princípios de justiça em relação à condicionalidade ou à incondicionalidade. E a renda básica preza pela incondicionalidade. A gente não pode exigir isso aqui. As pessoas têm o direito, e o direito não é algo que está em negociação, que é preciso esperar uma contrapartida do beneficiário para ter acesso a esse direito. E em relação à contribuição, eu acho que o Jimmy estava dando o exemplo da Previdência, né, que a Previdência é uma política contributiva, né? Só que, como o Jimmy estava falando no início da apresentação, houve, assim, antes tínhamos muitas políticas que pensavam a partir de uma concepção de que todo mundo tinha trabalho. Então, as pessoas têm trabalho, elas vão acessar os seus direitos de seguridade social a partir do trabalho, né? Então, tem a Previdência, tem outras coisas, né, que estão associadas ao trabalho. Mas, hoje em dia, temos um quadro de desemprego estrutural.
não só desemprego estrutural, mas, enfim, uma flexibilização do trabalho, o que não permite com que enderecemos a assistência social e políticas de distribuição de renda pela perspectiva do trabalho. Então, enfim, acho que podemos seguir, né, Jim, um pouco, que acho que a gente vai acabar retornando nesses pontos, né, mais tarde. Mas acho que você trouxe pontos bem interessantes. Por exemplo, a questão do estigma é muito bem tratada nos trabalhos sobre renda básica, porque trata todo mundo como igual dentro da política, né? Então, eu, Ansatu, Joana, Laila, não importa a nossa origem, nossa trajetória de família, nada. Todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Então, elimina essa coisa do estigma, que a gente vai falar assim, eu de fato preciso da política, mas como os meus vizinhos vão me criticar por parecer que eu não quero trabalhar, coisa do tipo, eu vou abrir mão daquele benefício, ou então vou me esconder, enfim, isso é uma crítica. Em alguns lugares, a gente conhece muito o caso aqui do Bolsa Família, né, do exemplo, e as condicionalidades são nessa área da saúde, da educação, que proporciona efeitos positivos, né? Não é ruim se vacinar, não é ruim botar o seu filho na escola, claro que não, né? Mas por que você vai obrigar as pessoas a fazerem isso, né? Em outros países, as condicionalidades são na área do mercado de trabalho, então as pessoas têm que procurar emprego, mesmo que elas não encontrem, elas têm que demonstrar para o Estado que elas estão procurando um emprego, estão procurando algum tipo de trabalho. E isso fica muito evidente, tem 2 filmes que são excelentes, eu sempre falo para os meus alunos, um filme é aquele filme Intocáveis, um filme francês, né, que tem uma pessoa que precisa procurar emprego, e ele começa a trabalhar na casa de um ricaço, que é um deficiente, ele ajuda essa pessoa, eles acabam se tornando amigos, mas é uma história bem legal, que pano de fundo tem isso. Ele recebeu benefício, tinha que procurar emprego e encontrou um emprego. E no início ele reclama, mas depois ele viu que ele curtiu aquele trabalho. E tem um outro filme em inglês que é muito bom, é Eu, Daniel Blake, que também mostra exatamente esses desafios de ser beneficiário de um sistema de proteção social que promove a inserção no mercado de trabalho, né? Mas lá são países que têm um status de pleno emprego, né? Não é o nosso caso aqui. Aqui é o contrário, aqui a gente tem desemprego estrutural, né? Aqui as pessoas não vão conseguir emprego porque não tem, de fato, emprego para todo mundo. Então, como é que a gente lida com um sistema desse que não permite que a gente participe? Tá? Então, esse é um ponto importante para pensar. E aqui não tem. No Chile já tem ativação do mercado de trabalho, né, na Inglaterra, enfim, na França e outros países, mas no Brasil não tem. Tem políticos que propõem esse tipo de contrapartida, mas nunca vingou. Tá? Então, isso demandaria uma outra estrutura do Estado para dar conta desse tipo de contrapartida. Vamos avançar aqui no slide, por favor. Isso. Só um contexto, né? Só voltar mais desculpa. Isso, obrigado. Aqui no Brasil, é muito interessante, depois a gente vai falar isso de novo, mas eu vou dar um início. Né? Aqui no Brasil, as políticas focalizadas de renda mínima tiveram muito, as condicionais, né, que exigiam contrapartida, tiveram muito sucesso, ou começaram a despertar sucesso no meio da década de 90, e foram iniciativas municipais, principalmente no estado de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, foram cidades que trouxe isso para a agenda pública. E aí depois esse sucesso, né, teve um grande sucesso no meio político. No início o governo federal não quis se meter com esse tipo de política, as prefeituras começaram a criar iniciativas bem residuais, pequenas, poucos beneficiários, o valor transferido também era baixo, né, dado o caixa da prefeitura. No meio da década, o governo do Distrito Federal, né, com o Cristóvão Buarque, cria o Bolsa Escola, e aí eles fazem uma cobertura maior em relação aos municípios, o valor transferido foi maior, e ali chamou atenção para esse tipo de política para o Brasil como um todo. E aí que o governo federal começa a atuar de forma direta na transferência de renda condicionada com a população, criando também o Bolsa Escola, criando o Vale Gás, criando um auxílio à alimentação também, e aí tendo esse aparato, né, um para cada ministério do governo federal, eles começam a ter uma atuação mais ampla no campo da assistência social. Então, ele desperta isso. Né? E a renda básica, por enquanto, era debatida no Congresso, era debatida no meio acadêmico, ainda não tinha aquele apelo que a gente vivenciou aí nos últimos anos no mundo como um todo. Aí, enfim,
Vamos avançar, por favor. Só para a gente ter uma ideia, né, tem acadêmicos, e o Suplicy também, que é uma personalidade acadêmica e política, agora muito mais político do que acadêmico, chamando a atenção da origem da proposta da política de renda básica. Né? E tem gente que vai lá na Grécia Antiga mostrar como é que você tinha um movimento democrático que pleiteava a criação de uma transferência de renda para que eles pudessem debater sobre, né, aquele estado deles. O problema é que lá, né, a transferência não era para todo mundo, como a gente conhece hoje, porque tinha os escravos não receberiam. Né? Então, somente os não escravos é que teriam direito a isso. Enfim, não era uma renda básica como a gente conhece hoje, muito longe disso. Uma outra referência também que alguns trabalhos vão apontar é o livro Utopia, do Thomas More. E ali tem uma discussão, né, deles falando sobre como é que seria, né, os sistemas dos estados, ideais, etc. Em um dado momento, alguém relata lá um caso de furto, de roubo, né, de alimento, e eles apontam que a transferência de renda lá, uma renda básica, seria um mecanismo que, não, eles não usam o termo renda básica, seria um mecanismo para evitar esse tipo de problema, enfim, associa pobreza, fome com violência, que eu acho que não é o caso, até porque a gente está cansado de ver pessoas ricas com muitas posses roubando também. Então, mas enfim, a ideia passa pela discussão, né, que tem dos personagens do livro. E aí depois tem uma proposta de uma política mesmo, em Bruges, ainda em 1526, e aí já em 1795 você tem a publicação da Justiça Agrária com o Thomas Paine, falando que as pessoas têm o direito àquela terra, então todo mundo que nasce naquela terra deveria receber um bônus, deveria receber um recurso para iniciar a sua vida. E aí vou começar a ter uma sucessão de propostas de políticas, né, no século XIX, sobre a renda básica, até que a gente chega no século XX e aí, de fato, começa a ter corpo a renda básica como a gente conhece hoje. James, só um comentário sobre Pode o falar. Paine, que o Thomas Paine ele é muito citado na literatura, enfim, abordando os princípios de justiça, né, que algumas concepções liberais de justiça. E o Thomas Paine, ele entende que a pobreza tem origem na propriedade privada. Só que ainda assim ele considera razoável que uma pessoa faça um uso da terra, enfim, um uso produtivo da terra, e que desses frutos, né, desses rendimentos da terra, a pessoa tem direito a fazer uso desses rendimentos, né? Só que parte desses rendimentos deveriam ser meio que de uso de todos, né? Todas as pessoas, enfim, de uma nação teriam direito à riqueza produzida naquela terra por um indivíduo. Então, é uma concepção também de direito, né? A pessoa tem direito, só que é o direito de participar da riqueza da nação. Aqui a gente ainda não está nem falando muito de pobreza, de desigualdade, da ausência de trabalho, os problemas de hoje. É um outro contexto e uma outra fundamentação teórica de direito, né? Do porquê se institui a renda básica, ou, enfim, o direito de participar da riqueza da nação, considerando a instituição da propriedade privada. Pode ir lá, gente. E essa ideia, né, participar da riqueza da nação é muito utilizada também pelo Suplicy aqui no Brasil, várias vezes ele utiliza esse argumento. Vamos avançar aqui para a gente poder cumprir o nosso horário. No século XX, acho que o cortado ali, mas não tem problema, a gente dá um salto. No século XX vai ter novos autores discutindo com perspectivas diferentes, ali surge a ideia do imposto de renda negativo com Milton Friedman, que de certa forma estimula o debate nos Estados Unidos, enfim, né, ainda era um contexto diferente. E no final dos anos 80, que vai ter a criação da BIEN, que é a Basic Income Europe Network, ou seja, rede europeia de renda básica. Um grupo de economistas, filósofos, cientistas políticos se organizou em defesa da renda básica e criaram um coletivo. Esse coletivo, nos anos 90, ele é convertido, a sigla se mantém, BIEN, mas Europe vira Earth, que é mundo, então a rede mundial de renda básica, que faz reunião anual e é bem interessante. O Suplicy foi uma das pessoas que atuou pela essa conversão, a Ilza Sposati, a Helena Lavinas, tem vários acadêmicos brasileiros que foram, junto com de vários outros países de fora da Europa, auxiliar nessa mudança. E tem essa publicação do Cal,
recente, que ele faz um resumo de 3 ondas em defesa da renda básica, 3 momentos, não aconteceu em todos os países com a mesma intensidade, e ao mesmo tempo ele faz um recorte interessante, mas ajuda a gente a simplificar a compreensão de como é que as coisas estão caminhando, né? E ele aponta o seguinte, que a cada onda ela aumenta de tamanho, né, na defesa, no trabalho, em indicação de atuar pela renda básica. Então, a primeira onda, lá no início do século XX ainda, você não teve mudança em legislação, você não teve transformação do aparato legal, né, do sistema de proteção, mas teve discussão, teve votação, mas não teve transformação. Nos anos 60 e 70, ali, Estados Unidos e Canadá, mas a Inglaterra também tem a discussão, tem votação sobre o imposto de renda negativo, que foi derrotado no Senado americano. Isso vai ser interrompido quando o Reagan e a Thatcher chegam ao poder, enfim, né, o Estado não tem que se ocupar com dar benefício para a população, na verdade tem que reduzir o tamanho do Estado, tem que cortar benefício, não criar novos, então isso acabou, né, saiu. E vai voltar agora nos anos 2010 e cada vez mais intenso nos últimos anos. A impressão que a gente aqui tem, né, Ansa, que 2022 está menor do que a 2020, mas parece maior do que 2019, porque a coisa da pandemia, né, aquele contexto da pandemia catapultou o debate sobre renda básica. E aí tem alguns mecanismos para identificar isso. Então, só para resumir assim, como é que está nesse período, a gente agora vai fazer um percurso aí histórico sobre elas. Vamos avançar o slide, por favor. Isso. Aqui a gente faz um resumão, né, sobre o que se argumenta a favor e contra a renda básica, e às vezes é muito parecido com os argumentos contra a favor ao Bolsa Família também, sabe? Não tem muita similaridade porque são políticas de transferência de renda e são, muitas das vezes, questionamentos grosseiros sobre as duas modalidades de transferência de renda. Mas, enfim, pensando na renda básica, com os argumentos favoráveis, vai ser, né, garantir condição de sobrevivência para todos, afinal de contas, ninguém vai ter ausência de renda, todo mundo vai poder comprar ou adquirir alimentos para a sua sobrevivência, além de moradia e etc, etc. Elimina a burocracia, porque eu não preciso comprovar que eu sou pobre, eu não preciso comprovar que eu levei meu filho ou que eu atendi alguma condicionalidade, enfim, sou DIME, cidadão brasileiro, Ansatu também é um cidadão brasileiro, a gente faz jus a esse benefício e vamos lá aproveitar. Vai garantir maior bem-estar e autonomia para os indivíduos, porque assim, eu hoje não preciso mais aceitar qualquer atividade profissional. Eu posso escolher um pouco, eu não preciso me submeter a qualquer trabalho. Então, isso vai permitir que eu escolha. Eu quero aprender alguma atividade nova para daqui a um tempo ter uma outra inserção profissional. Isso vai me ajudar, esse benefício vai me ajudar. Porque eu sei que ele não vai ser interrompido, eu sei que ele vai durar meses, anos, etc. Então, eu não estar me dedicando a uma atividade profissional nesse momento não é um problema, porque a minha renda, mesmo nesse nível básico, basilar, mínimo, está garantida. Vai combater a pobreza, enfim, a gente espera que o valor transferido, né, jogue todo mundo para cima da linha de pobreza, e aí a linha de pobreza é uma questão política importante, porque ela muda ao longo do tempo. Põe fim à armadilha do desemprego, né? Isso é uma crítica, porque na transferência de renda focalizada, eles dizem que as pessoas vão deixar de trabalhar para receber o benefício, como se alguém deixasse de trabalhar porque teve um filho a mais e ganhou 40, 80 reais a mais. Enfim, isso não existe, né? Ninguém deixava de trabalhar por conta disso. Deixava de trabalhar por outros motivos, porque não conseguia, porque o valor era muito ruim para aquele trabalho. Enfim, tem vários outros motivos. Não era por receber o benefício. Vai promover justiça social, vai permitir a gente participar da riqueza da nação, confere maior liberdade para a gente ter escolhas, estimula a demanda e o consumo, afinal de contas agora nós temos recursos para comprar produtos que a gente quer, então o comerciante de várias localidades vão se beneficiar. Imagina hoje que você tem uma população desempregada sem recurso, e as pessoas agora vão passar a ter e vão poder adquirir produtos, alimentos, etc., o que elas quiserem. E vai neutralizar os impactos do mercado de trabalho, como automação e mecanização. Então, esse último argumento é interessante, pensando não no caso brasileiro, né, mas pensando no caso de países ricos, que a gente vai falar mais para frente da publicação, mas esses países identificaram que a automação e a mecanização iria fechar postos de trabalho. Então, muitas pessoas perderiam seus empregos porque as indústrias, as empresas, os serviços
passariam a ser feitos por robôs, e o robô não é só aquela máquina feia, né? Robô pode ser um programa de computador, né? Então, sei lá, eu sou um advogado, eu não preciso mais fazer uma petição, porque um programa de computador vai fazer a petição para mim, ou uma versão grosseira e eu vou só fazer o refinamento. Então, eu levava, sei lá, 3 dias para fazer uma petição, agora eu faço 10 em um dia, né? Então, essa preocupação surgiu, e como é que nesses países eles gostariam de enfrentar esse impacto, né, da quarta revolução industrial. Então, seria garantindo uma renda para todas as pessoas, ou seja, uma renda básica. Agora, de forma contrária, né, as críticas vão no sentido de estimular a preguiça. As pessoas não vão querer trabalhar porque, enfim, ganhou R$600 no auxílio emergencial, ninguém mais quer trabalhar, está todo mundo satisfeito em casa, até parece. As pessoas, beleza, estão contentes de receber o benefício, mas certamente tem vontade de ter mais, tem vontade de comprar mais, quer comprar alguma coisa que custe muito mais caro, então ele vai ter que complementar a sua renda com outras atividades profissionais. As pessoas deixariam de trabalhar, estudar, né, enfim. E tem um debate muito bom que é difícil entender, né? Na nossa cabeça, a gente cresceu vinculando a sua renda com alguma atividade profissional. Né? Ninguém aceita, ninguém entende que você vai receber alguma coisa por ser cidadão brasileiro, por existir. Né? Então, todo mundo acha que a sua renda tem que vir do seu esforço de trabalho, nessa sua dedicação de acordar cedo, se esforçar para aquilo, fazer acontecer. Né? E a ideia da renda básica é quebrar isso. Você não precisa ter o trabalho, você não precisa trabalhar ou se matar de trabalhar para ter a renda. Você já vai ter o mínimo. Se você quiser ter mais, se você quiser comprar a Ferrari ou o Porsche dos seus sonhos, vai trabalhar. Né? Pouca gente vai conseguir, inclusive nos países que vão ter renda básica. Colocar a renda no lugar de direito básico. Desvinculado do trabalho, não colocando o trabalho como algo a não ser disputado, né, e pautado. Outro ponto que acaba passando um pouco assim na margem na literatura, até porque, enfim, os argumentos acabam sendo muito no campo da economia, da justiça social, do desemprego e da pobreza, e tem os pontos positivos que dizem respeito à saúde mental, né? E esses benefícios que a gente não consegue nem medir direito, né? São os benefícios imateriais. E lá na frente eu vou falar um pouco do experimento da Finlândia, mas quando você recebe uma renda básica, só de ter esse colchão de segurança, você não precisa ficar pensando no dia de amanhã, e se eu for, enfim, se eu não conseguir um trabalho, se eu não conseguir tal coisa, se acontecer alguma coisa, se eu perder o emprego, só de ter esse colchão básico, enfim, já confere uma certa paz assim de espírito, né? E lá na frente eu vou falar, né, desse experimento da Finlândia, onde conseguiram, entre os resultados positivos, colocaram esse ponto, né, da saúde mental que você ganha quando se tem esse colchão básico, né, uma renda básica. E esse ponto assim, é muito importante, só que acaba ficando um pouco à margem na literatura, porque acabam focando nos outros pontos, né, mais econômicos, e, enfim. Ótimo, muito bom essa turma, muito bom mesmo. Enfim, outras críticas assim, o valor total da renda básica é muito alto, enfim, o Estado nunca tem dinheiro para isso, né, mas tem para as outras coisas, tem para orçamento secreto, tem para tudo menos para isso. Então isso vai comprometer o orçamento público e etc, vai estimular a migração de pobres. Aí lá nos anos 90, nas cidades que criaram transferência de renda, né, isso foi uma preocupação e é uma forma de bloquear você tem que morar na cidade há tantos anos, tem que morar no Brasil há tantos anos, então imagina, né, você vai para uma cidade que tem essa política, tem que comprovar que mora ali há 2, 4, 5 anos, já é um custo, né, uma dificuldade maior. E aí dar o mesmo valor para todo mundo tende a não reduzir a desigualdade, uma vez que todo mundo sobe no mesmo nível. Né? Então, você tem que combinar essa transferência com outros mecanismos tributários para que quem está lá em cima achate um pouquinho para baixo e quem está aqui embaixo não pague tanto imposto. Tem argumento econômico que diz que também tende a gerar inflação, mas, enfim, ninguém viu se isso ocorre porque ainda não tem uma experiência de renda básica como a lei de 2004 criou. Vamos avançar, por favor. E aí, assim, a gente traz vários questionamentos que a gente vai desenvolver ao longo daqui da apresentação, né, do tipo, qual é o objetivo de garantir um fluxo contínuo de renda,
quais são as vantagens que isso vai proporcionar para a nossa sociedade, que liberdade vai promover, qual o motivo de dar em dinheiro, né? Dar dinheiro para todos, por que o benefício tem que ser individual, por qual motivo a transferência deve ser em dinheiro, em espécie, não em bens ou itens. Tem quem propõe que a renda básica substitua outros mecanismos de proteção social, enfim, eu acabo com o SUS, acabo com o seguro-desemprego, acabo com vários outros benefícios e dê só dinheiro, enfim, por que isso, né, do meu ponto de vista, não é positivo? Bom, enfim, né, o fluxo de renda tem que ser garantido de forma contínua porque as contas chegam de forma contínua na nossa casa, né, os boletos estão sempre chegando, infelizmente, mas tendo o dinheiro para pagar o boleto, está valendo. Então, você vai, como o Ansatu apontou, né, você tem a renda garantida para pagar parte das suas contas ou o mínimo para você sobreviver, vai te dar uma tranquilidade com relação a isso, não precisa se preocupar como é que vai ser o dia de amanhã. É só olhar hoje várias reportagens que falam sobre a dificuldade que as pessoas estão vivenciando de se alimentar, de garantir o mínimo para comer, para os seus filhos, netos comerem. Então, assim, né, você eliminar isso do seu dia a dia, do seu cotidiano, já é uma grande conquista. Ou seja, de novo, sair do mapa da fome vai ser uma grande conquista. Então vai promover liberdade porque a gente vai poder ter escolhas. A gente vai poder decidir o que a gente quer e não só se submeter ao que a gente precisa. Dar dinheiro para a gente poder comprar o que a gente quer, pelas nossas escolhas. Ser individual porque cada um pode ter a sua escolha, a decisão não é familiar, não precisa ter um chefe ou uma chefe de família que vai fazer as escolhas para todo mundo. É adulto, tem direito, vai lá. Vamos avançar, né? E ser em dinheiro e não, né, por exemplo, cesta básica ou em recurso, é porque você fica restrito àqueles itens que estão na cesta básica, por exemplo. Né? E a gente, tendo recurso, você escolhe o que a gente quer comer. Sei lá, eu não como carne, o Ansatu só come peixe. Sei lá, a Joana não come nem peixe nem carne vermelha. E aí vem carne de segunda na nossa cesta básica. Lascou, porque ninguém vai querer comer aquilo, você imagina. Então é melhor dar em espécie, em dinheiro, que a gente vai escolher o que a gente quer comer. Então a gente tem mais liberdade. E aí, vamos supor, né, no mundo rico, como eu mencionei, você tem esse estudo de Oxford de 2013 que mostrou o impacto da automação no mercado de trabalho. E que tipo de enfrentamento, de que tipo de mecanismo poderia auxiliar esses países a garantir o fluxo de renda para a população. Então, a renda básica foi apontada por vários desses acadêmicos e personalidades como um mecanismo de proteção social a ser desenvolvido, né? Pensando que não teria estigma, pensando em uma série de fatores. E isso ficou famoso, que você teve lá o Barack Obama defendendo a renda básica, o Zuckerberg do Facebook, o Elon Musk, todo mundo defendendo a renda básica, então isso ganhou uma projeção maior, né? Isso gerou uma nova institucionalidade da proteção social? Não. Nenhum país criou uma renda básica, por exemplo. Mas a gente tem um caso emblemático de renda básica no mundo, que é o Alasca. Se criou nos anos 70 no município do Alasca, uma primeira política municipal, e esse prefeito foi eleito governador, e ele criou ainda nos anos 70 um fundo com dinheiro do royalties de petróleo, e a partir de 82 ele começou a transferir recurso para a população do Alasca. A transferência é anual no caso do Alasca, não é mensal. Em 2016, a renda básica foi posta em votação na Suíça, ela foi rejeitada por 77% dos suíços, né? E aí o argumento contrário que pesou era o custo e o enfraquecimento da economia, e o a favor era a dignidade da população, garantindo, né? Mas a Suíça não é um país que tem um sistema de proteção social inclusivo, né? Sei lá, que seja muito positivo e inclusivo na população. E aí depois você tem uma série de iniciativas muito boas para discutir o tema, que é o caso que o Ansatu falou, desse experimento na Finlândia, ele ocorreu entre 2017 e 2018, além de vários outros que vieram depois. O experimento da Finlândia selecionou 2.000 pessoas, transferiu 500 euros mês, e selecionou 2.000 pessoas que receberam seguro-desemprego em 2015. Então pegou pessoas desempregadas e acompanhou eles durante 2 anos, em comparação a todo mundo que também estava desempregado naquele ano. Então eles acompanharam o que acontecia com aqueles 2 grupos ao longo do tempo. E que tipo de resultado eles chegaram lá, Ansatu? O que a gente pode contar aqui que foi interessante? No grupo que recebeu a renda básica, né, enfim, eles perceberam uma melhora assim, bem pequena assim, no emprego, mas era significante para meio que contrapor os críticos que diziam que, olha, se der um auxílio desse tipo, as pessoas vão deixar de procurar emprego.
e não foi o que aconteceu, pelo contrário. E também, o mais relevante, assim, em termos de resultado, foi esse ganho em bem-estar, que as pessoas que receberam, enfim, esse auxílio por esse tempo, elas tiveram um nível, assim, de estresse muito menor e um nível de insegurança muito menor, o que acaba reverberando, né, enfim, até nas escolhas que a gente vai tomar futuramente. Então, houve um aumento significativo de bem-estar e uma melhora modesta, assim, na procura de emprego. Acho que é isso, assim, da Finlândia. Isso. Eles decidiram, né, encerrar o experimento, não seguiria com essa política no país, e eles argumentaram que não gerou emprego, né, naquela população, mas também não sei se a renda básica é para gerar emprego, esse é um ponto, é para gerar talvez outras coisas, talvez como bem-estar. E aí um grupo criou um novo experimento na Alemanha para contrapor e mostrar que, olha, aqui a gente também gerou bem-estar, né, para a nossa população. Vamos avançar. E aí, como é que é isso no Brasil, né? A discussão aqui no Brasil não é para preocupação com relação aos impactos da automação no mercado de trabalho, é com relação à pobreza, à desigualdade, né? Então, você tem um debate lá nos anos 70, tem algumas publicações sobre o tema, como o de 75 do Antônio Maria da Silveira, tem o de Marbacho e Mangabeira Unger em 76, Suplicy com outro artigo também em 76, e aí ele se torna, né, político, ele foi vereador, depois virou senador da República, e ali ele começa a atuar na promoção da renda básica no Brasil. O primeiro projeto dele não tem o desenho que a gente conhece da renda básica. O primeiro projeto dele tinha a cara do imposto de renda negativo. Ele muda a perspectiva dele desse tipo de mecanismo quando ele conhece o Van Parijs, quando ele vai se envolver mais com essa outra abordagem mais humanista. E aí ele tem um primeiro projeto em 99 que não avançou, ficou engavetado, e o projeto de 2001 seguiu, virou, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e foi promulgado pelo presidente Lula em 2004. O ponto é que, embora tenha sido, né, virado lei federal, a renda básica nunca foi implementada no Brasil. A gente sempre se privilegiou a política focalizada. Vamos avançar aí os slides, a gente vai passar aqui bem rapidamente casos. Aí tem, né, a publicação que saiu no jornal o Globo, né, tipo, a manchete: Suplicy beija Lula, mas fica sem verbo, ou seja, aprovou a lei, mas a lei não vai ter recurso para ser implementada. Embaixo tem a foto dele ali com a família, enfim. O que a lei lá de 2004 diz para a gente? A renda básica ia ser instituída a partir de 2005, ia conferir um benefício monetário, né, para todos os brasileiros e estrangeiros que residiam no Brasil há 5 anos. Seria alcançado em etapas, ou seja, não ia começar universal, então seria aos poucos sendo implementada. Por exemplo, o Bolsa Família foi encarado como um processo para se chegar lá, mas passaram-se anos e nunca virou universal. Seria instituído a critério do Poder Executivo, priorizando as camadas mais necessitadas da população. Então, né, seria focalizado. E, interessante, a renda não seria tributada, ou seja, não iria incidir imposto de renda, né? Isso era uma proteção aí para esse tipo de benefício. Vamos lá, vamos avançar. Então, ponto é que se beneficiou a política focalizada, mas no Brasil a gente tem outras iniciativas, ou tentativas dela, né, de criar renda básica. Então, por exemplo, teve Catinga Velho, Mogi da Cruz, que é um distrito, teve Santo Antônio do Pinhal, município, Apiaí, aqui em Maricá. São Paulo teve uma discussão, mas não foi criada, e atualmente tem vários municípios do estado do Rio de Janeiro que criou política de renda básica, né? Catinga Velho, Santo Antônio do Pinhal e Apiaí. Catinga Velho foi uma iniciativa privada de uma ONG, né, que se transferiu pouco recurso para pouca gente, o dinheiro acabou, depois eles voltaram com um novo aporte, transferindo valor menor ainda para um grupo menor, né? Enfim, mas era um experimento, enfim, era interessante. As outras iniciativas municipais, elas foram aprovadas na Câmara e nunca foram implementadas pela Prefeitura, né? Mesmo tendo vontade, mesmo tendo interesse, nunca aconteceu. Para nossa surpresa, o que tem diferente é em Maricá, que criou uma política de transferência de renda em 2013 e converte que era o Bolsa Mumbuca, converte para a renda básica de cidadania lá de Maricá alguns anos depois, né? Ainda não é universal, mas seleciona todo mundo que está dentro do cadastro único, ou seja, toda a população considerada pobre que reside no município recebe o benefício. Ele é individual, mas uma pessoa que gere esse recurso. Então, a mulher, em geral, a mãe ou a mulher, enfim, ela que gera o recurso do cadastro da renda básica de cidadania de Maricá.
Exatamente. E Maricá fez uma inovação que não encontramos em outros lugares, né? Além de transferir recurso, o dinheiro da prefeitura, ele transfere o recurso numa moeda social local. Ou seja, eles criaram um banco comunitário e criaram uma moeda chamada Mumbuca lá. De maneira que essa moeda só possa ser utilizada em estabelecimentos comerciais cadastrados no banco e localizados no município de Maricá. Ou seja, você tem uma injeção de recurso grande na cidade e esse recurso tem que ser gasto na cidade. De maneira que eles estão estimulando a economia, criando demanda e gerando empregos no município de Maricá. Então, assim, é uma iniciativa muito interessante. Quase, se eu não me engano, 1/4, 1/3 da população recebe o benefício deles na cidade. O valor aumentou durante a pandemia. E um ponto interessante da perspectiva econômica é que, se não me engano, nos primeiros 6 meses assim, da pandemia, onde houve uma demissão em massa de pessoas e o nível de desemprego aumentou, em Maricá as pessoas foram empregadas. Acho que tem um dado, acho que 100 pessoas foram empregadas nesses primeiros 6 meses. A arrecadação municipal até aumentou, no momento em que o país estava parado, né? Então, Maricá é um exemplo muito curioso e vale a pena estudarmos. Eu vou sugerir a gente pular para as considerações finais, Jimmy, porque a gente está com 4 minutinhos só para finalizar. Pode ser. E só para complementar, né? Maricá fez tanto sucesso que vários outros municípios importaram a sua ideia, o seu modelo de negócio e criaram o seu banco comunitário, sua moeda social e fizeram a sua transferência de renda. Dentre todos os municípios, Niterói é o que tem o maior volume de pessoas e valor transferido e começou esse ano. Então, assim, é uma coisa recente para a gente ficar, de fato, atento, acompanhando esse tipo de iniciativa, porque tem sido uma mudança de perspectiva. Isso, vamos pular lá para o finalzinho, para a gente só martelar os últimos pontos. Pode ser até para o penúltimo slide mesmo. Aí a gente tem detalhado os casos, enfim, o que aconteceu. Quer fechar, Satur? Pode passar para o próximo mesmo. Podemos. Vamos lá. Falando sobre a Rede Brasileira da Renda Básica, né? O Jamie falou da BIEN, né? A Basic Income Earth Network, e em 2010, se eu não me engano, né, Jamie? 2012, agora eu não lembro. Eles fizeram um evento aqui no Brasil, né? Enfim, contaram com submissões de artigos de brasileiros para esse evento. Acho que foi em São Paulo. E justo nesse evento fundaram a Rede Brasileira de Renda Básica, né? Então, enfim, é uma organização, né, enfim, independente, mas que tenta fazer, qual que é o termo? Não é incisão, mas, enfim, eles fomentam politicamente e intelectualmente o debate, né? Tocado pelo Leandro que eu me esqueci o nome dele. Ferreira, Leandro Ferreira? Leandro Ferreira alguma outra coisa, tem um sobrenome também, esqueci, mas enfim. E é isso, assim, o tema da renda básica já está aí há algum tempo, mas após a pandemia e com essa nova configuração de mundo, né, que é um mundo do desemprego estrutural, da ausência, né, de vínculos, né, de segurança, enfim, existe uma insegurança muito grande em vários termos, mas sobretudo da perspectiva do trabalho e da renda. A renda básica é um tema que veio para ficar e a gente acredita que pelos próximos anos a gente vai, enfim, debater muito esse tema, né? Leandro Ferreira, Satur, para a gente fazer aí. E é isso, né? Uma preocupação que a gente tem, a lei foi criada, foi aprovada, enfim, mas ela nunca foi implementada. Então, né, como é que consegue fazer aí que, de fato, a política seja implementada para valer para ontem, pensando nesse contexto que a gente passa, né? E aí, só uma citação bem interessante, logo após a promulgação da lei, o Celso Furtado mandou uma mensagem para o Lula falando que, né, nesse momento em que Vossa Excelência sanciona a lei de renda básica e cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país se encontra na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com esse ato que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes do povo. Foi uma mensagem muito otimista para aquele momento e a gente lamenta assim, que, de fato, ela não foi colocada, né, para valer, para atender a população como a gente, a rede brasileira, tanto milita aí pela política. A gente espera, de fato, que o tema está em discussão,
teve presente como proposta de candidatos em 2018, tenho certeza que estará presente no plano de governo dos candidatos agora, em 2022, e a gente tem que ficar atento e cobrar de que a política seja implementada o mais rápido possível para atender a nossa população e promover o bem-estar para todos. Acho que a nossa mensagem, nossa fala é essa, né, Satu? Te agradece de verdade o convite, o espaço para falar um pouquinho, agora a gente vai conversar com vocês aí. Olha lá, eu só fiquei aqui babando, né? Eu não sei se eu desconfio que o Jimmy não saiba de onde eu venho. Então eu fiquei bem quietinha, porque esse tema que vocês estão abordando é o tema que faz parte do meu cotidiano profissional. Então é uma alegria poder ouvir pesquisadores, estudiosos, pessoas de um campo externo ao meu, com comentários tão sólidos, com comentários tão consistentes, né? É claro que todos os profissionais que lidam com as relações sociais devem observar o quanto as questões relacionadas à sobrevivência, à reprodução da vida, se colocam. Então, o trabalho tem essa centralidade, e a renda tem uma centralidade fortíssima, né, para caracterizar as condições de vida, os padrões de igualdade, mas a nossa abordagem, a abordagem do serviço social, é uma abordagem muito particular, porque ao mesmo tempo que ela viabiliza, ela tem várias leituras críticas sobre esse lugar do beneficiário da assistência. E foi muito bacana ver que vocês não caíram em nenhuma armadilha de pensar esse tema da forma mais simples, diria, da forma mais simplificada, porque a forma mais simples não é a que a gente tem que evitar, mas a simplificação é que às vezes traz problemas, né? Muito bem, vamos então passar para o nosso debate. Eu queria começar perguntando para o Ansatu de onde vem esse nome tão bacana e, ao mesmo tempo, tão exótico. Diz para a gente, antes da turma que está nos bastidores passarem as perguntas. É um nome senegalês, eu sou descendente senegalês. Senegalês com esse sotaque de carioca, misturado com sotaque de niteroense, né? Diga de passagem nessa tua. Ah, que legal. E quanto tempo você está no Brasil? Desde 2006, desde 2006. Mas é uma ausência completa de sotaque, assim, diria uma relação com a nossa língua. Senegal não é português, né? O que se fala no Senegal, é? Fala francês lá. Francês, pois é. Que legal. Bom, vamos lá. Fora esse momento descontraído, vamos para o nosso debate. Acho que já tem um conjunto de questões, de comentários. A Alana vai começar, então. Vamos fazer uma sessão, acho que de 3 perguntas. A Alana faz a leitura e vocês se organizam como quiserem, né? Na verdade, a maior parte das questões que chegam para a gente tem a ver com as interações. A gente estimula que as pessoas interajam. Então, não são perguntas no sentido canônico, mas são formas de troca aqui que a gente estimula que os jovens façam. Então, manda brasa aí, a turma das carrapetas, e a Alana vai ler. O pessoal ficou bem animado hoje no chat, tem perguntas, tem comentários, gostaram bastante do debate de hoje. E aí, o Vitor, boa noite. Mais um tema riquíssimo para a nossa formação. A gente concorda. Thaísa, demais, muito necessário e esclarecedor. Muito obrigado por esse tema. A Júlia, com certeza, debate muito importante e que a gente continue lutando pela ampliação das políticas sociais. Olha o Vitor aí de novo, ó. Viu como o Vitor estava animado hoje? Ó? Curtindo demais o tema. Nunca devemos perdê-lo de vista em nossa formação, ainda mais na atual conjuntura de forte desmonte e precarização do espaço público.
Isso tá bom, né? Porque tá assim, só elogio. Agora vamos para as perguntas. Tem aqui uma moça chamada Alana Mendonça que não aguentou, não ficou só observando, ela acabou perguntando também como organizar a juventude para driblar a interferência neoliberal nas políticas públicas, a fim de que a seguridade social seja ampla, como planejada na sua origem. Tem mais gente das carrapetas querendo se expressar também. Vou ler a segunda, que eu já vi que é alguém que também está aqui nos bastidores, mas não se aguentou. Como decidir pela universalidade da renda mínima para os jovens, considerando a profunda desigualdade presente na juventude brasileira? Vale pensar em uma renda focalizada na questão racial? Vamos para essas perguntas, depois a gente volta. O que vocês acham? Tá bom assim? Vamos começar por essas? Vamos embora. Sobre a primeira pergunta da Lana, eu acho que o caminho é luta, não tem jeito, assim, né? Se deixar, as coisas vão acontecer do jeito que o Congresso quer, por exemplo, né? Então, se houver mobilização, se houver mobilização social, né, ou das instituições, as coisas não acontecem com facilidade. É só olhar outros exemplos. Só olhar o Chile recente, né? Então, você tinha um governo de direita pensando em políticas de interesse daquele governo de direita, a população foi para a rua porque estava extremamente insatisfeita com a condição do país. As coisas mudaram. Se elegeram agora um governo de esquerda que propõe uma série de políticas mais inclusivas. Agora é cobrar também que o governo aplique o que foi prometido, né? Então, acho que é isso. Então, tem que mobilizar. Tem vários caminhos para chegar, acho que se inserir em um movimento social ou outro, numa associação, numa instituição ou outra, é um caminho. Pensando no caso da renda básica, como o Ansatu citou, tentar participar ou se engajar na rede brasileira de renda básica pode ser um meio, né? Mas nada impede que a gente crie outros grupos que vão batalhar pelos nossos interesses. Acho que esse é um caminho. Nossa, isso super contempla assim, a minha pergunta. E eu entendo, inclusive, que é algo que a gente precisa ter em mente, sobretudo nesse movimento que a gente fez, né? Que a gente está fazendo de tentar uma virada necessária e urgente, né? Desse governo que aí está, é a gente entender, né? A população como um todo, sobretudo a juventude, de que a gente não muda nada de uma hora para outra e que ainda que a gente consiga tirar quem está lá, né? Vocês sabem quem, que é melhor a gente nem chamar o nome dele aqui, e eleger um novo governo, né? Que traga um pouco mais de esperança. A mobilização popular precisa ser fortíssima, né? Acho que o que você traz é extremamente importante. O caminho é esse, não é só mandar mensagem no WhatsApp, não. Com relação à política focalizada, eu acho assim, tem vários mecanismos no sistema de proteção social, né? Numa fala que eu tive, tem propostas de pessoas que vão apontar que a renda básica deveria contemplar todos os outros serviços públicos. Ou seja, você vai tornar uma série de bens, serviços que são desmercantilizados, são dados pelo Estado de uma forma privada. Tem gente que vai apontar nesse sentido, né? Então, acho que assim, a gente pode pensar em aspectos pensando na cor ou raça, sei lá, a renda, a origem, etc., pensando em valores de benefícios diferentes de acordo com a condição daquela família, mas também pode pensar, por exemplo, de cota de universidade, cota para concurso público, pensando no processo histórico que a população negra sofreu no Brasil. Ou seja, você tem outros mecanismos também para tentar promover uma inclusão maior, né? Não vai ser só pela transferência de dinheiro. A transferência de dinheiro vai ser para atender alguns tipos de necessidade dos indivíduos. A oferta de serviços públicos vai ser para atender outras necessidades dos indivíduos, enfim, acho que... Mas tem como desenhar o sistema, ou tem como, né, forçar o nosso sistema para caminhar nesse sentido. Então, acho que eu não faria focalização pela questão de cor ou raça, né, mas sim pelo critério econômico. Mas isso é um debate, a gente constrói isso. Isso que eu ia falar, assim, na literatura brasileira, acho que a gente não chegou a mapear algum trabalho, alguma obra que aponte a renda básica enquanto um mecanismo de reparação racial. Mas nos Estados Unidos existe esse debate, até o Partido dos Panteras Negras, eles tinham a renda básica enquanto um ponto assim, de programa, eles entendiam que a renda básica poderia gerar uma reparação racial.
Só que se a gente for pensar a renda básica pela perspectiva universal, e até do ponto de vista mais pragmático, talvez, uma renda básica universal não vem ser uma reforma tributária, porque é isso, como se financia uma renda básica? Uma renda básica, na prática, e a discussão também vai muito por aí, sempre junto, assim, vem a renda básica e vem a reforma tributária junto, né? A discussão tributária e como financiar a renda básica. E a única forma de se financiar uma renda básica é com uma política progressiva, uma política tributária progressiva, que acaba beneficiando, assim, mais proporcionalmente pessoas negras e pobres, né? Então, a renda básica universal, por si só, já é uma política que acaba trazendo mais benefícios a essa população. População preta, que é a marginalizada, que está nos estratos sociais mais baixos, né? Então, uma pessoa rica, ela vai receber uma renda básica, mas aquilo ali não vai fazer nenhuma diferença para ela, e ela ainda vai pagar mais tributos para que se sustente uma política universal de renda básica. Então, acaba, de certa forma, enfim, sendo uma política que tem uma perspectiva racial, mesmo sem se falar, né, enfim, colocar ali na letra da lei, apesar de ser universal, enfim. A gente gosta da renda básica nessa turma, mas a gente sabe que ela não vai resolver tudo. Então, assim, né, sozinha, por si só, esquece que não vai, talvez prejudique. Nesse experimento lá da Finlândia, foi um caso muito interessante de acompanhar. Uma das propostas era pegar aquele mecanismo e substituir todos os outros. Enfim, eu, como brasileiro, acho, ainda bem que isso não aconteceu, que isso poderia virar um exemplo para outros países. E, sei lá, aqui que vou pegar a crítica da Alana, aqui que não tem mais mobilização social, as coisas podiam caminhar da pior forma possível. Porque até o SUS capenga, para o nosso caso, se a gente não tivesse o SUS, o que a gente foi essa pandemia seria muito pior. Mas, enfim, vamos dar espaço para as outros pontos aí. Ótimos comentários, mas vocês não se safaram ainda das polêmicas relacionadas à renda mínima, né? E, sobretudo, as questões que estão atravessadas nesse processo. Vamos lá, mais perguntas. A Laila. Olha aí. Quer ler, Alana? Leia você. Laila também ficou lá nos bastidores, doida para também trazer as questões. Ó. Por que existe um estigma da transferência de renda caracterizando o seu beneficiário como um perdedor? Por outro lado, se naturaliza as compensações de dedução de imposto de renda para outros gastos, como educação, previdência privada, saúde. Temos mais uma aí? SEDECA, Pedro Pereira, lá do SEDECA. O que vocês acham da emenda constitucional aprovada pelo Congresso que permite pacote social pré-eleitoral no valor de 41 bilhões? Essa daí tá quentinha, hein? Saiu do forno agora. Cientista político, pode esfregar as mãos e trazer uma resposta para a gente. Trazer uma resposta bombada. Eu acho o seguinte, acho que assim, acho ótimo, o Estado está preocupado com a população pobre do país, né? Então está vitaminando as transferências de renda, enfim, né? Mas aí, o problema é quando começa a criar auxílio para categorias específicas, como caminhoneiro, né? Enfim, cria para todo mundo. Com prazo de validade, né? Esse é o grande ponto nessa turma. Mas aí, assim, eu não sei se o eleitor é tão bobo de achar que é o carinho do governo, né, do governante. Acho que as pessoas têm noção do que está acontecendo. Enfim, espero que elas tenham realmente a noção que esse prazo de validade prejudica elas. Mas, enfim, tem debate, os candidatos vão falar sobre isso, os jornalistas vão repercutir o tema. Enfim, eu acho positivo porque tende a melhorar a situação de vida de muita gente que está bem complicada. Acho ruim o uso eleitoral disso, né, como se isso fosse gerar uma vantagem para o governo, enfim. Mas o ideal era que fosse uma política de Estado, não uma política de governo, que as coisas continuassem. Mas isso era uma fragilidade, por exemplo, do Bolsa Família, né? E a literatura, várias pessoas apontavam a sua fragilidade legal como um aspecto ruim e ninguém mudou. A questão do imposto de renda é interessante, porque assim, eu falo para sempre, todos, né, o Ansatu me ouviu várias vezes, eu tenho um filho, vocês ouviram ele vindo aqui mais cedo, me pedindo uma coisa, e é isso, eu debito no imposto de renda a escola que eu pago para ele. Assim, o governo está transferindo dinheiro para o DIME.
E se somar o que eu recebo do governo, é mais do que é dado para uma família do Bolsa Família. Então, assim, é uma distorção, né, do Estado para beneficiar algumas categorias, algumas classes em relação a outra. Então, se tem chiadeira, se tem crítica por criar o Bolsa Família, por que ninguém criticou isso? Né, esse tipo de transferência de renda. Então, acho que tem que tratar todo mundo igual. Se o Jimmy quer pagar a escola do Murilo, que o Jimmy arque com isso, né, que não compartilhe com os outros. Fala, Satu. Não só isso, só a mera existência do seu filho você já consegue deduzir ali no imposto de renda. E aí entra escola, entra plano de saúde também, e plano de saúde privado, né, que as outras pessoas não têm direito. Então, operação plástica. Oi? Operação plástica. Não reparatória, né? Não reparatória. No final das contas, sai muito mais caro do que um Bolsa Família que atende, enfim, né? E não só essas deduções de imposto de renda, mas também toda a política de subsídio, né, fiscal, que o Brasil, acho que por ano, deixa de arrecadar 300, 400 bilhões de reais, o que seguramente dava para fazer uma política de renda básica universal com esse dinheiro. Mas o Brasil opta por, enfim, subsidiar essas empresas, né, enfim, algumas categorias que não precisam disso, mas, enfim, meio complicada. Por isso que a gente fala, né, que o debate da renda básica, na prática, ela acaba não estando desassociada à questão fiscal, né, e, enfim, do financiamento. E com relação à pergunta do estigma, né, acho que o Satu até falou durante a nossa apresentação, normalmente política focalizada tende a gerar esse estigma porque fica marcado que ele recebe um benefício, que ele precisa ter aquele benefício do Estado, que eu não preciso porque eu batalhei, venci, ganho o meu, enfim, sou muito melhor do que aquela pessoa, né? E é ruim você taxar, né, as pessoas por isso, porque diminui, às vezes as pessoas se fecham, deixam de buscar outras oportunidades, ou aparecer, ou de se inserir, conviver com as outras pessoas na sociedade. Isso é muito ruim. Isso ficou muito debatido, muito discutido durante a existência aí do Bolsa Família. E aí uma das formas de tentar eliminar isso é dar para todo mundo. E acabou, todo mundo é igual, todo mundo é beneficiário daquela política, né? Mas eu sou rico, eu não quero. Mas você vai receber. E como o Satu falou ainda há pouco, você vai devolver pelo imposto de renda, porque se sua renda é muito alta, você vai devolver esse dinheiro para o Estado, não tem problema. Esse e muito mais, né? Porque essa é a forma. Porque assim você homogeneiza a população. É assim que nos países ricos acontece. Você tem lá o índice de desigualdade antes e depois de pagar os impostos, os tributos e etc. Antes, a desigualdade é grande. Por isso, as pessoas têm inserções diferentes no mercado de trabalho. Não é grande igual a nossa aqui, não. Mas depois que os tributos vão incidir na renda de todo mundo, fica muito mais homogêneo, diminui a distância entre as pessoas. E, enfim, conviver num país em que as pessoas não são tão diferentes, e eu não digo de vestimenta, cor, altura, peso. As pessoas podem ser diferentes nesse aspecto, mas diferente em tratar o outro, isso é muito ruim, como a gente tem aqui, né? Então, tentar eliminar esse estigma com uma outra política, acho que é um ganho para a nossa sociedade, né? Acho que, como o Ansatu falou, a palavra correta, tratar como um direito, né? Então, basta ser cidadão, ponto. Muito bom, muito bom. Você, no meio da sua aula, fez uma reflexão interessante e citou citou vários países, em particular citou também a experiência narrada pelo Daniel Blake, que é um super filme, é obrigatório, fica aí a dica para que vocês assistam. E é um filme que não só enfoca o estigma de uma pessoa sem trabalho, como todas as cancelas que esse indivíduo tem que cruzar, tem que atravessar para que ele tenha acesso aos seus direitos, né? E muitas vezes esses direitos são apresentados, são pleiteados, fazendo com que ele se humilhe, fazendo com que ele passe por situações vexatórias, de comprovação excessiva sobre a sua própria condição. Então, são sistemas que não favorecem o processo de acesso do usuário, mas que criam as barreiras e as situações de constrangimento, né? Todos esses temas muito relacionados ao nosso cotidiano profissional. E eu fiz uma provocação aqui. Essa turma tem assistente social, Marina, nesse grupo? Tem assistente social participando dessa aula? Tem aqui a Júlia,
galerinha do Serviço Social presente. O Leon, ainda não sou assistente social, mas está quase lá. O negócio é o seguinte, cadê vocês aqui nos comentários? Cadê vocês trazendo aquela pergunta de $1 bilhão para os dois? Serve o futuro assistente social? Serve sim. Bom, a gente então está encaminhando para o final. Acho que vale a pena agora devolver as palavras finais para o Jimmy, para o Ansatu, já deixando para eles assim muito marcado o nosso agradecimento, a sensação ótima que tivemos de um tratamento da temática muito qualificado, muito respeitoso, trazendo uma perspectiva comparada também, colocando pontos de interrogação para a gente refletir, para a gente querer saber mais, que é esse o objetivo das nossas reflexões, né? Tá passando aqui algumas imagens. Você quer ler, Alana, por favor, antes da gente devolver a voz para eles? O pessoal aí dos bastidores está colocando os elogios que apareceram aí no debate de hoje. A Júlia destaca a experiência que vocês citaram de Maria, uma experiência importante, e que deve se destacar aí os governos petistas nesses locais. Então, todo mundo aqui no chat falando muito bem do diálogo de hoje, né? Eu também achei muito interessante esse diálogo que fala da renda básica e cidadania, né? A questão da renda básica universal sem as condicionalidades, enquanto vocês foram falando e citaram como exemplo, inclusive, Bolsa Família, as condicionalidades, por exemplo, ligadas à escola, né? Eu sou da educação, eu sou professora de educação infantil, e aí fiquei pensando muito quando vocês colocam a condicionalidade da vacinação, né? da frequência na escola, pensando também esses impactos na escola, mas quando a gente começa a pensar a questão da cidadania, que é o debate que vocês levantam, e quando a gente tem uma renda mínima, uma renda básica, né, que nos proporciona fazer outras escolhas, pensar a nossa cidadania, ter acesso, por exemplo, essas outras questões também vão sendo resolvidas, né? Quando a gente tem acesso, quando a gente pode ter uma formação, quando a gente tem menos preocupação do que a gente vai comer no dia seguinte, a gente consegue se preocupar com essas outras coisas, né? E a cidadania se faz um pouco mais plena e a gente não precisa dessa condicionalidade, né? Da vacinação, da frequência, porque isso vai sendo tão natural, né? Do cotidiano da vida, que ela não precisa estar atrelada a uma obrigatoriedade, como a Joana bem colocou, muitas vezes vexatória, né? Para essas famílias, que é selecionar os mais pobres entre os mais pobres, né? Que é um pouco da política do Bolsa Família. Então, devolvo aí a palavra para os nossos convidados de hoje. Quer começar, Ansatu? Sim, só agradecer pelo convite, foi ótimo a gente ter essa conversa aqui. Assim, eu super recomendo que vão atrás da literatura, porque tem muita discussão, tem muita análise, dá para discutir renda básica por uma enormidade de campos, e acompanha a rede brasileira da renda básica, e o nosso grupo de pesquisa mesmo lá da FGV, e acho que é isso, agradecer. Pode ir lá, Jimmy. Eu concordo, acho que agradecer o convite, enfim, fico contente da indicação que o Jairo fez, muito, sim, contente com a receptividade que a gente teve aqui. Pela fala da Joana, assim, é bom, né, Ansatu, que a gente não apanhou dos EDAs assistentes sociais, então, assim, a gente veio, pisamos na área deles, viemos das ciências sociais, da sociologia, abordar o tema, enfim, a gente está aqui, saímos inteiro, né, vai ter, com certeza, as nossas falhas, mas, enfim, fico muito contente mesmo de estar aqui dividindo com vocês muito do que a gente pesquisou nesses últimos meses, nesses últimos anos, e foi um prazer gigantesco, assim, só desejo sucesso para todos. Muito bem, então, boa noite a todos, todas e todes. Semana que vem estamos juntos novamente. Qual é o tema da semana que vem, Alana? Ih, Joana, agora você me pegou, hein? Educação. Vamos Caramba, lá. olha, semana que vem estamos aí, ó,
No chão da escola, hein? Isso aí. Um abraço, gente. Tudo de bom para todo mundo. Bye, bye.